Chove em grande parte do Brasil e o pecuarista fica satisfeito. Mas não é só hora de animação, é também momento de preocupação, porque é nessa época do ano que as pragas invadem as fazendas e atacam todas as culturas. As pastagens não estão isentas desse perigo. Vamos saber mais sobre o controle da cigarrinha na próxima entrevista. Uma frase que eu gosto sempre de dizer aqui no Noticiário Tortuga é uma frase aí do nosso amigo Marcelo Guimarães. Todo pecuarista ele precisa ser um bom agricultor. Mas por quê? Vamos responder um pouquinho desse porquê aí agora aqui com o Pedro Guerreiro, que fala com a gente lá direto de Dourados. Bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, Pedro. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com a gente. A gente que agradece pela sua participação. O Pedro, que é agrônomo e também consultor técnico comercial aí da DSM lá no Mato Grosso do Sul. Pedro, a gente estava falando agora aí sobre a importância do produtor ser um bom agricultor quando a gente fala em pastagem. Quais são aí os principais cuidados que ele tem que ter com a sua pastagem, principalmente quando a gente fala aí cuidados com pragas e também a manutenção aí do dia a dia? Esse assunto ele é bastante amplo, ele rende aulas de faculdade, né, cursos de pós-graduação, mas se a gente puder trazer de uma forma resumida e prática, a gente tem que trazer para cuidados que a gente tem com manutenção e pragas. Eu queria trazer antes um conceito que a gente tem no sistema de produção pecuária, que seria o sistema intensivo e o sistema extensivo. Tá? Então, muitas vezes é associado ao sistema intensivo o sistema de produção em confinamento e ao extensivo, o sistema de produção a pasto. E não é bem por aí. Tá? Sistema intensivo seria trabalhar utilizando ao máximo o recurso que a gente tem naquela área. Tá? Então, o sistema de produção a pasto pode ser também um sistema intensivo. Então, os principais cuidados que um produtor precisa ter com o pasto dele e com o sistema de pastagem, né, a partir do momento que a espécie já está estabelecida, que já foi escolhida, é corrigir o solo, né, para dar condição e preparar esse solo para dar condição para o pasto produzir, né, criar massa. E a partir de então, depois que a gente já corrigiu infestação de praga, corrigiu planta invasora, alocou bebedor, dividiu o pasto, deu recurso para a gente colher esse pasto, a gente vai pensar em como cuidar desse pasto, né, como manter. Então, o pasto produz o ano inteiro, né? Uma época a mais, na época das águas produz mais, na época da seca produz menos, mas quanto mais ele produz, mais ele extrai de nutriente, e ele produz todo ano e produz o ano todo. Então, quanto mais ele produz, mais ele extrai. Então, o que a gente precisa fazer em primeiro momento é garantir que ele sempre tenha recurso para continuar produzindo. E a gente faz isso recuperando a fertilidade que ele extraiu do solo, né? Então, seria aplicando corretivo, aplicando fertilizante, pelo menos para manter aquilo que ele extraiu do sistema. Tá? E também, não em ordem de importância, mas também a gente vai garantir que esse pasto não tenha competição além daquela que a gente quer, que é o animal consumindo. Então, a gente vai cuidar de praga e cuidar de planta invasora. E quando que a gente cuida dela? Né? A gente traz um conceito que chama nível de dano econômico. E o que é esse nível de dano econômico? É a quantidade de infestação, né? A densidade populacional de determinada praga ou de determinada planta que causa um prejuízo igual ao custo de adoção desse controle. Então, eu trago agora aquela questão do sistema intensivo e sistema extensivo, né? O nível de dano econômico num sistema extensivo é muito maior, ou seja, a praga precisa causar um dano muito maior para valer a pena eu controlar ela. Num sistema intensivo, onde eu estou produzindo muito na área, esse nível de dano econômico é muito menor. Então, eu não posso esperar muito, eu tenho que ser muito mais dinâmico no controle quando eu estou trabalhando num sistema intensivo. Tá? A praga, o inseto, ele compete consumindo pasto, que é aquilo que o animal vai consumir, e a planta invasora, ela compete por recurso de crescimento, compete por luz, compete por água e compete por nutriente. Tá? Então, o que vai determinar quando a gente controla é o nosso nível de intensificação e o nosso nível de produção, mas independente de quão intensivo ou quão extensivo a gente está trabalhando, esses pontos não podem ser negligenciados.
E outro ponto, Pedro, que eu considero importante é a fertilidade do solo, né? Porque o produtor precisa que essa pastagem cresça e forneça forragem para os animais. Então, isso é bem relevante também, né? Com certeza, e o que a gente precisa se atentar é que isso não pode ser feito de qualquer forma. Você disse que o pecuarista tem que ser um bom agricultor e, a partir do momento que a gente trata a pecuária como uma atividade de agricultura, né, como você disse, a gente precisa trabalhar com o mesmo profissionalismo que o agricultor trabalha. Então, não é fazer correções ou adubações pelo que a gente acha, mas direcionados pelo que uma análise de solo nos dá, de informação, pelo que aquele solo pede, pelo que a cultura pede. Tá? Mas antes da gente pensar em adubar para produzir mais, a gente precisa aprender a colher. Então, o primeiro ponto seria adubar para garantir uma manutenção de fertilidade, realmente para dar aquilo que a planta precisa para produzir. E depois a gente pensa em adubação para produzir mais e poder colher mais. Quais são aí os benefícios que a gente poderia listar aqui rapidamente aí para o produtor que faz toda essa estratégia correta, essa manutenção correta, ele trata aí o solo como precisa? A principal vantagem, né, que a gente pode listar, garantindo essa manutenção de fertilidade, é que a área dele vai sempre produzir aquilo que ela vem historicamente produzindo, né? O que acontecia antes era em área de abertura de terra, começava com uma capacidade de suporte, e essa capacidade ia diminuindo porque você tem uma extração de nutrientes sem repor. Então, ao passo que a gente repõe, a gente tem uma constância de suporte dentro da fazenda, o que a gente consegue ter de lotação animal. Então, a gente consegue ter uma previsão daquilo que a gente é capaz de suportar e produzir na nossa fazenda. É só benefício, é só vantagem. O produtor tem que olhar isso como um investimento que ele faz, porque ele traz aí maior rendimento aí para o rebanho, maior rendimento para o seu solo, mais vida útil também para a sua fazenda e para o seu sistema produtivo, né? Pedro, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Caio. Um bom dia a todos.